A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Mais um vídeo aqui no canal. Muitos devem ter percebido que eu dei uma sumida aí, né, durante uma semana. E eu ainda tô aqui com a minha voz, né, um pouco falha, embargada, porque me deu gripe, e aí me deu dor de garganta, sinusite, e aí fechou minha voz, não sei a minha voz, né? Mas, em nome de Jesus, já tô aí melhorando, né? Já tô conseguindo vir aqui falar com vocês. E eu quero passar a mensagem do meu devocional de hoje, que o Espírito falou muito ao meu coração. Eu tenho certeza que ele quer falar com você também nesse momento. E tá lá em Efésios 6. Abra sua Bíblia. Efésios 6, a partir do capítulo 10. Quero ler aqui para vocês. A armadura completa de Deus. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações. Então, irmãos, eu quero trazer para vocês aqui o que é essa armadura da fé. Eu tenho essa Bíblia, que é na versão NVT, que é a Bíblia Ilustrada Note. Ó, você tem no final dela, dá para você colorir, né? Tem ali para você também anotar. É bem legal. Tem várias coisas no final assim. E ela também sempre vem com espaço dentro para anotação. Aqui, ó. E ela também vem com algumas ilustrações. E eu queria mostrar para vocês ali, ó, que aparece, né, esse soldado aí, esse guerreiro com armadura, olha. Ele tá ali então, né, com a espada, com o escudo, com a couraça, com o cinto, com o calçado, essa sandália da fé. E eu queria explicar para vocês um pouquinho mais sobre isso. A primeira coisa que a gente leu ali, que citou em Efésios, foi o cinto da verdade. E esse cinto da verdade, ele era o primeiro item que o soldado colocava. E nada mais, nada menos servia do que base para a gente estar prendendo a nossa espada. E a verdade, que ele fala ali, cinto da verdade, né? Essa verdade que está sendo dita ali, nada mais é do que Jesus Cristo, conforme está lá em João, capítulo 14, versículo 6, né? Que Jesus Cristo é a verdadeira verdade. Então, essa verdade é o cinto que nos sustenta. Lá em Jeremias 3:33 diz assim: clama a mim e te responderei. Então, a verdade, ela está na palavra. E toda vez que você quer essa verdade, você tem que clamar, porque Jesus vai te responder. E ele vai ser essa verdade, que vai ser esse cinto, né, que vai estar ali sendo o primeiro item da tua armadura para você estar prendendo depois a tua espada. Depois a gente vai ver o que é espada, né? Então, essa verdade, quando Jesus, você clama e ele te responde, e as escamas caem dos teus olhos, você está livre. Nós temos, né, no WhatsApp o grupo Liberte-se, e me remeteu a isso, né,
que a verdade nos traz essa libertação. Liberte-se na palavra de Cristo. Quando você consegue, então, enxergar, né, sem essas escamas, com essa liberdade que só a palavra, que só Cristo nos dá, a gente não é mais manipulado. O diabo não consegue mais nos manipular espiritualmente. Porque quando você não enxerga essa verdade que está em Jesus Cristo, o diabo vai trazer confusão para tua mente, tá? Ele vai fazer com que mentiras sejam plantadas na tua mente, confusão. E essa mentira, essa confusão que você sente, não é o que Deus diz para tua vida, é o que o inimigo diz para tua vida. E quando você entende então que a verdade, né, ela precisa ser vivida de dentro para fora, você precisa estar colocando isso não somente em palavras, não só falando de Jesus, mas vivendo essa vida, vivendo, né, essa verdade, não só na teoria, você começa a entender que quando vem pensamentos, quando vem mentiras, quando vem confusão na tua mente, você não deixa mais aquilo te definir, aquilo que você sente, dizer que você é, que é o inimigo. Você entende que o que Deus diz é Jesus Cristo é a verdade. Então, esse pensamento que está sendo plantado na minha cabeça agora é uma mentira, é uma confusão do diabo. Então, nós devemos nos revestir desse cinto da verdade, que é a primeira, né, coisa que nós vamos colocar nessa armadura, que é a palavra, que é Jesus Cristo. Você tem que reconhecer Jesus como teu único Senhor e Salvador. Você tem que entender que a palavra, né, que a Bíblia, que a palavra que está aqui na Bíblia, ela é a única, ela é a verdade, que é Jesus Cristo, que ele então nos dá esse entendimento dessa verdade. Como se vestir então com o cinto da verdade? A gente tem que declarar verdades, tá? Da palavra, da Bíblia todos os dias na nossa vida. Então, mesmo quando a gente tiver sentimentos que dizem o contrário, a gente precisa estar ali vigiando, a gente precisa estar ali em constante comunhão com Cristo, né? Com a palavra, que é a verdadeira palavra, que é a verdade. Então, a gente também tem que vigiar o que a gente está consumindo, porque tudo aquilo que a gente consome vai fazer com que forme a nossa noção de verdade. Ah, Letícia, mas eu ainda escuto música mundana, eu ainda escuto música secular, eu ainda assisto séries na Netflix que contêm coisas impróprias, promíscuas, com sentido espiritual, né, de terror, de maligno, sabe? Você também ainda tem amizades que acabam te influenciando, né, com bebida, com verdades que você não quer mais, que você entende que não é um princípio bíblico e aquilo acaba te influenciando. Você precisa entender que se você consome isso, se você está no meio disso, isso vai acabar sendo sua verdade. Assim como quando você lê a Bíblia e você começa a entender com os olhos da verdade que o Espírito Santo vai te revelando, você vai começar a entender a verdadeira verdade. Mas não tem como você estar com um pé no mundo e um pé no altar. Ou você vive inteiramente aquilo que você fala, né, no teu interior, de dentro para fora, ou então você só vai estar sendo teoria. Você só vai estar lendo a Bíblia e não vai estar colocando em prática. Você não vai estar vivendo a verdadeira verdade. Você vai estar sendo consumido pela verdade que essas amizades, que esses conteúdos, que essas músicas, que esses ambientes estão formando em ti. Então, muitas pessoas acabam não entendendo a profundidade que é. Ah, Letícia, mas agora tu tá demonizando tudo? Não. A gente sabe o quão nós, seres humanos, somos influenciados e o quão essa noção de verdade ao nosso redor faz a gente firmar a nossa identidade. Então, se a gente não firmar a nossa identidade na palavra, que é a verdadeira, a gente vai acabar firmando a nossa identidade falha nesse mundo. Porque eu, Letícia, já vivi isso, então eu não estou falando só da boca para fora. Eu já fui, né, esse joio, eu já fui essa pessoa que viveu isso. E quando a gente vive isso, as escamas ainda estão nos nossos olhos e a gente não consegue ver. E a gente fala, nossa, que doido, não, nada a ver.
Mas quando a gente entende realmente essa verdade, quando as escamas caem dos nossos olhos, a gente vê que sim, que essa noção de ambiente, de amizades, né, de conteúdos, de músicas, de lugares que a gente está, isso faz a nossa noção de verdade para nossa vida, para nossa identidade. Então tome cuidado com isso. Outra forma, então, de você estar se vestindo, né, com o cinto da verdade, é você ser verdadeiro com Deus. Ore como você é, não como você acha que você deveria ser. Nossa, Letícia, mas como que eu vou orar para Deus porque eu sou pecadora, eu tenho vergonha, Jesus já me condenou, nossa, eu não mereço. Vá do jeito que você está. Você não tem que estar perfeito. É nesse lugar, é nesse fundo do poço, né? Que Jesus vai te encontrar. Ele quer que você vá despido mesmo. Ele não quer que você seja mentiroso. Ele sabe tudo o que você vai falar, todo o teu pensamento, mas ele quer que você, com a tua boca, coloque isso para fora. Então, seja verdadeiro com Deus. Fale com Deus aquilo que você vem passando, aquilo que você está tendo dificuldade, aquilo que está te consumindo, as tuas angústias, as tuas tristezas. Fale com Deus. Ele é teu pai, ele é teu amigo. Então Deus quer que você vá até ele para falar ambos, não somente tristezas, mas também alegrias e conquistas e dias felizes. Então, seja verdadeiro, fale aquilo que você está sentindo naquele momento. Qual que é o nosso segundo item, né, da nossa armadura aí? Nosso segundo item é a couraça da justiça. Muito interessante que a couraça da justiça, então, ela protegia essa região aqui do tórax, né, que protegia o coração. E ela era feita de ferro ou bronze, então era um material bem assim, forte, né, para proteger mesmo. E essa justiça que está sendo falada aqui, ela não é a justiça humana, tá? Mas é a justiça de Cristo que está sendo imputada a nós. Então, essa justiça que fala aqui nesse versículo, ela vai proteger, né, essa armadura do nosso tórax, vai proteger essa couraça, vai proteger as nossas emoções. Então, o inimigo, ele quer ali atingir, né, o nosso coração, quer endurecer o nosso coração com culpa, com vergonha, com condenação. Eu já passei por essa fase onde o inimigo me condenava, né? Ele falava: você não vale nada, você é um lixo, você não merece. Deus tem vergonha de ti, você não vai para o céu porque você é uma pecadora. Ele me condenava, né? Então, naquele momento, era nítido que eu não estava com essa couraça da justiça. Eu deixei, né, o inimigo atingir ali as minhas emoções, né, atingir o meu coração. Só que lá em Romanos 8:1 diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando é revelada essa verdade em Cristo, que você reconhece Jesus como teu único Senhor e Salvador, as escamas dos teus olhos começam a cair, você entende que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, ele pode vir tentar novamente, tentar te acusar, mas você já está limpo, salvo. Jesus já derramou o sangue lá na cruz por mim, por você. E nós temos livre acesso ao Pai, se assim a gente se arrepender e reconhecer Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, né? E entrar então em obediência ali, como eu estava falando do cinto da verdade, estar ali vivendo, né, a palavra. A justiça, ela deve ser vivida. Ela não deve ser só colocada na tua boca, tá? Nossa, eu sou conhecedora, eu sou teólogo, eu sei tudo. Não, é obedecer. Porque no momento que você desobedece, ali o diabo está acessando o teu coração. Então não adianta você ser um conhecedor da palavra, somente colocá-la na tua boca e você não viver ela, não ter uma vida de exemplo, não obedecer, não renunciar coisas da sua vida. Quando você entende que a gente estava falando ali em cima, que lugares e ambientes o Espírito Santo começa a te incomodar, que ali não é mais o lugar, você tem que obedecer. Porque se você quiser permanecer ali e você está se sentindo incomodado, o Espírito vai te dizer que aquilo é uma desobediência, você vai começar a se sentir incomodado. Porque quando você começa a ler a palavra, o Senhor começa a te dar sabedoria do céu, começa a te dar discernimento, ele começa a te dar revelação, se assim você também o pedir, né? Porque também não adianta só ler a palavra e não praticá-la, só colocar na boca e não viver aquilo plenamente. Então, a justiça aqui, ela te dá firmeza de identidade. A gente consegue entender que a nossa verdadeira identidade está em Cristo e não mais no mundo. Então, o diabo ele vai tentar te dizer o tempo todo que você não é digna, que você não está pronta, que Deus te abandonou.
Eu já passei também por isso. E eu ouvi esses sussurros do diabo. Mas depois que eu entendi que através dessa couraça da justiça, que através dessa obediência, que através dessa proteção do meu coração, através dessa identidade, né, que só encontra em Jesus Cristo, ele não tem mais esse poder de falar e condenar a minha vida. Jesus Cristo já pagou lá na cruz, né? Ele já nos justificou na cruz. Então, a justiça de Deus nos lembra: eu fui feita nova criatura. É Cristo quem me justificou. Então, não. Agora, quando ele tenta lançar, né, essas dúvidas na minha mente, não entra mais, eu já logo repreendo. Não, eu sou justificada em Cristo Jesus. Então, entenda, essa justiça aqui não é a justiça dos homens, é a justiça de Deus. E Deus, ele não erra, ele não é homem para errar e para mentir. Então, não queira fazer você a justiça com as próprias mãos. Deus tudo vê, tudo ouve. E na hora certa, os ímpios, aqueles que estão fazendo coisas erradas perante Deus, eles vão pagar na justiça do Senhor. Então, a palavra é muito clara quanto a isso. Obedeça, faça a sua parte, viva a sua verdadeira identidade em Cristo, viva nessa justiça que é nova criatura, você é nova criatura, Cristo te justificou, então essa é a nova verdade da tua vida. Então, como vestir, né, a couraça da justiça? Aceite, aceite o perdão de Deus plenamente. Então, para aí de ficar se acusando de todo o teu passado, sabe? Jesus já te perdoou, Jesus perdoou teus pecados, ele te aceita. Como eu falei antes, vá até ele do jeito que você tá, do jeito que você é. E Jesus vai te limpando aos poucos, né? Conforme você vai obedecendo, renunciando, lendo a palavra, o Espírito Santo vai te limpando. Então entenda, não deixe o diabo falar na tua mente que você é isso ou aquilo. Jesus já te perdoou, aceita, aceita isso. Para de acessar o teu passado. Aceita o perdão plenamente, né? Perfeito de Deus. Escolha viver então com integridade, mesmo que ninguém tá vendo. Seja íntegro. Jesus, ele honra, ele traz bênção. E isso aqui, ó, sobre ter integridade, se você não tem integridade, de tipo, ninguém tá vendo, eu vou ali fazer coisa errada, ver coisa errada na internet, fazer coisas erradas, ninguém tá vendo, Deus tá vendo. E aqui você dá brecha espiritual. Então, vigie nesse lugar da tua integridade. Ninguém tá vendo, mas Deus vê. A sua aceitação, ela vem de Cristo, não do teu desempenho. Então não importa o que você faça, não é sobre as suas obras. Jesus te aceita, Jesus te ama, Jesus te perdoa. Então não é sobre a tua performance, não é sobre o que você está aí colocando na tua checklist de, nossa, 5 minutos eu dei para Jesus hoje. Não, Jesus te aceita. Porém, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Então, permaneça em obediência, permaneça em leitura da palavra. Você tem que viver uma vida com Deus, não para Deus. Nossa, eu vou fazer para Deus. Sim, a palavra também fala que tem coisas que a gente faz, mas você não tem que viver toda a obra, você não tem que viver toda a tua vida para Cristo para. Você tem que viver com, que é lado a lado, que é relacionamento, intimidade. Não é uma vida para Deus onde Ele é teu chefe, onde Ele é um carrasco que você tem medo e faz só por medo de ir para o inferno. Entende a diferença? Então, entenda, Jesus Cristo já te aceitou. Não é o que você faz. Ele te aceita do jeito que você é, calçado da paz. Então, eles usavam sandálias com pregos, né, esses guerreiros, na sola, para garantir a firmeza no chão. Então, aqui, ele está falando da paz com Deus. Quando a gente tem paz com Deus, ele nos firma nesse evangelho, e esse evangelho acaba nos dando essa direção, né? Esse caminho estreito, não mais o largo. Então a paz é o que acaba firmando os nossos passos em Cristo. Porque sem paz, irmãos, a gente vai tropeçar, a gente vai se perder. A preparação aqui é a chave. Nós temos que ser intencionais, nós temos que estar prontos então para testemunhar, para consolar os nossos irmãos, para corrigir, se possível, com amor,
Então a gente precisa estar avançando, a gente precisa estar aí com as boas novas, né, com a missão, que é esse calçado da paz. A gente precisa estar falando de Cristo, levando o evangelho. Não é só sobre nós, não é só sobre receber, mas é sobre dar. Quando a gente tem essa paz que excede todo o entendimento que vem do Senhor, a gente tem esse discernimento, né, de calçar as nossas sandálias e estar firmes no chão e querer que os nossos irmãos também sintam essa firmeza, que os nossos irmãos também possam ouvir o nosso testemunho e a gente possa ouvir o testemunho dos nossos irmãos e ser edificados. Então, como calçar, né, essa armadura e esse calçado, né, da paz? Orar, pedindo a paz que excede todo entendimento, antes da gente agir ou decidir algo na nossa vida. E a gente tem que estar sempre em prontidão, né? Não só para receber, mas para levar o evangelho. E a gente deve levar reconciliação onde há divisão, que a gente seja esse elo de paz, né? Não de contenda, não de briga, não de fofoca, que a gente entenda que quando a gente está na paz com Cristo, a gente está trazendo um ambiente de reconciliação e não de briga, não de contenda, não de grito, mas de mansidão, de paz. E essa paz só vem do Senhor e a gente tem que pedir também por essa paz que vem de Deus. O escudo da fé. O escudo da fé, ele cobria todo o corpo do guerreiro e ele era feito de madeira, couro e metal. E interessante que esse escudo ele era embebido em água para apagar flechas incendiárias. Então, o escudo aqui, gente, é a fé em Deus. A fé neutraliza os dardos inflamados do inimigo. Então, aqui, a palavra está nos falando assim, ó, que a fé ela não apenas apaga, mas ela também bloqueia quando o inimigo lança pensamentos como flechas em chama. Então essa fé, ela não só está repelindo essa flecha do inimigo, como ela está neutralizando o impacto na nossa vida. A fé, ela é uma arma coletiva, porque quando os guerreiros estavam em batalha, eles erguiam esses escudos lado a lado. Então eles erguiam ali muralhas, eles se uniam, né, para o inimigo não passar. Então aqui a gente está entendendo profundamente que a fé ela só é fortalecida quando a gente está com os outros e vice-versa, quando a gente está na igreja, quando a gente está com nossos irmãos, né? Quando a gente está ali, então, testemunhando, quando a gente está sendo edificado, edificando vidas, a gente não consegue erguer uma muralha sendo sozinho. A gente precisa de outros na nossa vida. Então, a fé, ela é uma atitude ativa. Esse escudo, ele só vai funcionar, presta atenção, se a gente levantar ele. Se a gente deixar esse escudo baixado, irmãos, não tem como a gente estar avançando em frente ao inimigo, tá? E o que é esse escudo levantado? É a gente confiar, mesmo sem ver. É a fé. Como a gente pode levantar esse escudo da fé? Declarando promessas bíblicas sobre a nossa situação no momento. Nossa, eu estou numa situação X, eu não sei o que fazer. Está na Bíblia, tudo está na Bíblia. As promessas para sua vida estão na Bíblia. É só você ler e falar em voz alta, você declarar sobre a situação que você vem passando. E, logicamente, repreender pensamentos do inimigo sobre a sua vida, essas setas, né, esses dardos inflamados, incendiários, com a palavra de Deus. Então, você também tem que se juntar com os irmãos, estar na igreja, estar em comunidade, para eles te edificarem na fé. Porque o escudo ele é mais forte em unidade. Imagina, um só, vem ali o inimigo. Se você tem vários, um do ladinho do outro, aquilo não vai passar, porque vocês estão em unidade. O capacete da salvação. Então, o capacete da salvação, irmãos, é feito de bronze, tá? E a salvação, ela vai cobrir toda a nossa mente, a nossa identidade, os nossos pensamentos, o nosso raciocínio. E eu creio que no século que a gente está vivendo, a nossa mente está sendo muito atacada pelo inimigo. Então, essa parte aqui do capacete, eu acho que tem que ser um alerta espiritual, assim, mais constante na nossa vida, que a gente tá dando brecha, tá deixando entrar muito mais. Então, o capacete nos protege do ataque à nossa identidade espiritual,
que é quando a gente tem dúvida, confusão, desânimo. Então, quando eu sei que a minha identidade está formada, firmada em Cristo, eu não estou mais dando brecha para que o inimigo ataque essa minha identidade. Eu não vou mais dar atenção para essa dúvida, para essa confusão e esse desânimo, porque quando vir eu vou repreender, quando vir eu vou saber que é o inimigo. Eu já vou ter a minha identidade firmada em Cristo e isso não vai me atingir. Porque a salvação, quando eu entendo que eu já sou salvo em Cristo Jesus, que ele já pagou o alto preço, que eu já fui justificada, isso me traz segurança mental. Então nada vai mais te desequilibrar, sabe? De tu ficar desequilibrada facilmente quando você tem certeza que você é salvo em Cristo Jesus. Então, proteger os nossos pensamentos contra pensamentos suicidas, de desistência ou de autossabotagem é estar colocando esse capacete da salvação. Porque o inimigo ele vem e ele vem forte nesses pensamentos se você não está colocando em prática, não está colocando aí o seu capacete. E o capacete, ele alinha nossa mente com a eternidade, ele alinha nossa mente com a mente de Cristo. Então, quando você entende que você é salvo, a tua mente ela se eleva acima das circunstâncias que você vem passando na tua vida, tá? A salvação, então, ela é a sua verdadeira identidade. O diabo quer que você se esqueça de quem você é. Ele quer, então, que você se confunda, que você se distraia, que você se perca. Mas a salvação é uma lembrança eterna do Senhor e diz assim: você é filho amado, eu tenho herança eterna para ti. Então não se esqueça dessa lembrança, coloque isso, fixe na sua mente. Então, Letícia, como vestir o capacete da salvação? Medite nas promessas do Senhor diariamente. Medite nas promessas de salvação do Senhor, que também está na palavra, irmãos. É a Bíblia. Rejeite pensamentos que te desconectam da sua identidade em Cristo. Eu estou com pensamentos assim, de suicídio, de desânimo. Leia, está na Bíblia, repreenda. Desconecte isso, isso não é a tua identidade. É a identidade que o diabo quer que você não tenha em Cristo, ele quer te confundir. Ele quer dizer que você não é filho e você já foi justificado. Firme sua identidade em Cristo, leia a palavra. Fale para si mesmo, minha mente pertence ao céu, eu sou filha, minha mente não é mais o inimigo, a minha mente é do céu, de Cristo. Eu quero ter uma mente, uma metanoia, eu quero ter a mente de Cristo. A espada do Espírito. A espada aqui ela era curta e afiada, e ela era feita para combate corpo a corpo, para atingir com precisão. Uau! Então, é como diz lá em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva, eficaz e afiada. Aqui, a espada é a única arma ofensiva da armadura. Então, ela é usada para vencer o inimigo no combate direto. A palavra vence o inimigo. Lá em Mateus 4, quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, Jesus venceu o diabo citando as Escrituras. Ele sempre falava: está escrito, está escrito. Então, a nossa espada é a palavra, é as Escrituras. Então, não é a tua opinião, irmão, que conta, é a autoridade das Escrituras que tem poder. Não é o teu achismo, é a palavra que está ali na Bíblia. A palavra é a espada do Espírito. É o Espírito Santo que ativa dentro de você, que vai ali te dar, né, a revelação quando você está lendo, e vai ser essa arma para você estar corpo a corpo, se preciso for, tá empunhando a tua espada para derrubar o inimigo. Então, a leitura sem revelação, ela é uma arma embotada. É uma arma que você não vai conseguir usá-la. Você precisa estar pedindo revelação para o Senhor, para ter essa arma empunhada, para você derrotar. Então, a espada precisa estar empunhada, irmãos. Não adianta você ter a Bíblia ali só na tua estante para dizer, nossa, minha casa está protegida. Não, irmãos, você precisa ler, você precisa meditar, você precisa declarar, você precisa orar, você precisa viver a verdade que está nessa palavra.
Então, como empunhar a arma? Como empunhar a espada? Memorize versículos da Bíblia, tá? Declare a palavra em voz alta diante do medo que tu tá passando, diante da tentação que tu tá passando, diante da dor. E peça ao Espírito Santo, então, revelação sempre quando você for ler a palavra. Irmãos, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Esse foi o meu devocional, né? Esse foi o meu estudo de hoje. E assim como serviu muito para minha vida, do que eu também venho passando, para eu estar atenta a essa minha armadura, de estar colocando toda ela em prática, eu espero que o Espírito Santo do Senhor, né, tenha falado aí ao teu coração, tenha queimado sobre você, estar aí ativando cada parte aí, né, da sua armadura e colocando ela em prática, para a gente estar vencendo, né, porque a nossa luta nesse mundo, ali falava em Efésios 6, não é contra a carne, mas é contra principados e potestades. Então, que possamos estar todos os dias nos revestindo dessa armadura de Cristo, para a gente estar vencendo o mal, né, e levando aquela palavra ali, ó, que é viva, que é boa, que é perfeita e agradável, que é a palavra, que é a verdade, que é Jesus Cristo, levando ela para todas as nações, levando ela no ambiente que Deus nos plantar. Então, irmãos, se você ficou até o final desse vídeo e se você gostou, deixa um like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, comenta, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje, que precisa se revestir dessa armadura, né? E eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Eu vou também deixar um link logo abaixo, que contém 2 devocionais, que são ali devocionais que vão abençoar muito a tua vida, tenho certeza disso. São fases da minha vida que eu passei e que eu coloquei aí para estar, né, refletindo na vida de vocês de uma forma que refletiu na minha, que me ajudou muito. E também tem o link de acesso para o grupo do WhatsApp. Tem um grupo fechado e um aberto. E você pode estar indo nos dois ou em um só, enfim, você que escolhe. Vai ser uma bênção, né? Prazer ter vocês lá no grupo conosco, dividindo testemunhos, experiências. E é isso, irmãos. Tô muito feliz de estar voltando aqui, por mais que a minha voz tá bem, né? Tô bem rouca. Muito feliz de poder estar aqui falando da palavra do Senhor. Espero então que. Então é isso, irmãos. Deus abençoe, a paz do Senhor. Beijo.